Fala galera do mundo da NBA, aqui quem fala é Dudu Rocha e hoje estou aqui para falar qual é, na minha opinião, o melhor jogador atualmente na NBA. Então, vem comigo. Bem, eu fiz uma lista com os 12 jogadores que eu acho que são os melhores na NBA. Eu vou fazendo uma eliminação, uma apuração parte por parte. Eu vou falar qual é o melhor no final do vídeo. E esses jogadores são Damian Lillard, Devin Booker, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Jason Tatum, Luka Doncic, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, LeBron James, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Bem, tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração antes de escolher o melhor. E eu vou começar por uma eliminação, que é quais aqueles jogadores que a gente não montaria um time em volta deles. Ou porque estão velhos, ou porque eu acho que atualmente não podem render assim tanto quanto os outros. E desculpa, mas eu vou ter que pôr o LeBron James de fora, porque 38 anos, vai fazer 39 anos, provavelmente vai se aposentar quando o LeBron James chegar na NBA no próximo draft. Então deve ficar só mais 2 anos na NBA, então não acho que é aquele jogador que atualmente você pensa, eu preciso dele no meu time, vou fazer uma troca por 10 escolhas e 5 jogadores para ele vir para o meu time, porque não é um investimento bom mais nesse fim de carreira dele. Ainda é um jogador de alto nível, mas não é aquele tipo de jogador que você investiria o seu time inteiro para poder ter ele. Acho que esse jogador seria Luka Doncic, seria o Stephen Curry, o Jason Tatum e até o Jimmy Butler. Eu acho que deveria entrar nessa lista porque é um jogador que levou um time que o segundo melhor jogador era o Bam Adebayo e o terceiro era o Caleb Martin, que era um não draftado. E quando você não é draftado, normalmente você tende a não ser um jogador de tão alto nível assim. Então o Jimmy Butler conseguiu levar esses jogadores que, claro, são ótimos, são bons jogadores, mas sozinho, praticamente sozinho, levou para a final da NBA e ainda conseguiu um jogo contra o Denver Nuggets lá na casa deles. Então eu acho que o Jimmy Butler, se tivesse um time em volta dele e talvez Damian Lillard chegue, seria incrível ver o Lillard, o Butler e o Adebayo no mesmo time, ainda mais com o Tyler Hero, talvez, se eles não trocarem o Tyler Hero nessa vinda do Damian Lillard para Miami. Eu acho que teria um ótimo time ali. Ainda tá naquele drama, a gente não sabe se o Lillard vem, se o Lillard vai. Se ele continuar, o clima não tá bom para ele continuar no Portland, então ele provavelmente vai ir pro Miami. E a gente vai ter que aguentar o Miami na próxima temporada, porque estão montando um time em volta do Jimmy Butler. Eu acho que vai ser mais complicado ainda de derrotar eles na próxima temporada. Então sim, acho que o Jimmy Butler tem que estar nessa lista, assim como o Curry, que levou um time que o segundo melhor jogador era Andrew Wiggins, que acho que no 2K tem 81 de overall, 82, e é de 0 a 100, então 82 é muito bom, sim, claro. Mas tem outros times que tem 3 jogadores com mais de 90. O Curry é 97 de overall no 2K, que é o jogo da NBA, que é feito mesmo pela uma empresa chamada 2K, e acho que é o jogo mais relevante assim, de basquete que tem. E esses ratings, que são o overall deles, que é esse número de 0 a 100, é levado em consideração nas análises que as pessoas falam, e eu tô aqui falando agora que não é por ele ser um 82 de overall que ele não é um bom jogador, mas eu acho que tem outros times com pessoas melhores jogando, e se não o Andrew Wiggins, claro. Por exemplo, o LeBron James, que é o segundo melhor jogador no Lakers, Anthony Davis, que é 96 de overall, assim como o LeBron James, que também é 96. Então tem um time mais completo. Eu acho que se o Curry tivesse um time em volta dele, imagina, por exemplo, eu acho que Julius Randle seria um bom jogador, Rudy Gobert seria um bom jogador para jogar em volta do Curry, o Kristaps Porzingis também, um ótimo arremessador, entraria muito bem no estilo técnico do Steve Kerr, que agora está aí liderando o time dos Estados Unidos. Acho que provavelmente vão ganhar, porque é uma ótima comissão técnica, tem Eric Spoelstra também ali, e tem ótimos jogadores jovens, um bom talento ali. Se quiser saber mais sobre isso, eu já fiz um vídeo sobre, e vai estar passando aí no card no final do vídeo, também vai estar aqui na descrição. Bem, tem algumas coisas que você pode levar em consideração antes de escolher qual é o melhor jogador na sua opinião. Eu acho que a gente pode cortar, por exemplo, Devin Booker e Damian Lillard, que claro são, e para mim estão no top 12 da NBA atualmente, mas eu acho que não são aqueles jogadores que você vai escolher para montar um time em volta. Quais são aqueles jogadores que você recebe e a partir deles você tem que pegar outros jogadores de 4 posições diferentes para montar um time em volta deles? Eu acho que o Luka Doncic seria a principal escolha.
é um jogador jovem, e você não montaria um time em volta do LeBron com 38 anos, vai se aposentar daqui a 2 anos. Talvez um título chegue, mas um investimento que eu acho que não vale a pena mais nesse estado da carreira dele, que ainda é de alto nível, ainda é entre os melhores. Mas acho que, como eu acho que o Luka Doncic é o jogador certo que você escolheria, porque é o mais novo, é muito bom, cheio de talento. Mas agora voltando para o raciocínio, eu acho que o Curry também, com um time em volta dele, faria 82 vitórias e 0 derrotas na temporada. Mas não se pode ter tudo, não é? Também acho que, como eu disse, o Jason Tatum, que é talvez a segunda melhor jovem estrela da NBA, ainda tem 25 anos e é um jogador que vai render muito na NBA, porque é bem novo, é um jogador que já é uma super estrela, na minha opinião. Para alguns não. As pessoas não respeitam muito o Tatum por ser do Celtics, por ser um jogador mais jovem, mas eu acho que se tivesse um time mais bem montado em volta dele, por exemplo, agora eles não têm um armador principal, o Marcus Smart nunca foi aquele playmaker. Se eles tivessem um playmaker tipo Chris Paul, tipo o próprio Stephen Curry, imagina Stephen Curry, Jaylen Brown, Jason Tatum no mesmo time, como maluco isso seria. Eu sei que é bem fora de realidade, acho que o Curry é um dos jogadores mais caros da NBA hoje em dia. O Golden State não trocaria o Curry assim por qualquer coisa, e o Curry não sairia do Golden State por qualquer coisa também. Eu acho que ele tem esse amor pela franquia e se valoriza também, um jogador muito bom. E continuando agora, eu acho que o Nikola Jokic tem um time muito bem formado em volta dele, assim como o Giannis Antetokounmpo. Por isso que eu não estou falando muito sobre eles. O Giannis tem um ótimo armador principal, um dos jogadores mais underrated da NBA. Tem o Chris Middleton, que forma com ele uma das melhores duplas. Brook Lopez, que é um pivô que consegue arremessar de 3, e mais um pivô dominante. Eles têm Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez no mesmo time. Por isso que eles ganharam o título contra o Phoenix Suns, porque eles não tinham o Phoenix. Quem defenderia aquele time? Esses times com pivôs tão dominantes. O DeAndre Ayton, o jogador não é tão bom assim para defender, e nem o Giannis, nem o Brook Lopez, muito menos os dois juntos no mesmo time. Então por isso que eu não estou falando deles. E o Jokic acabou de ganhar a NBA com um time muito bom. Realmente até do banco vem ótimos jogadores, até o rookie deles é um ótimo jogador. Mas está aí o Denver também com um time muito bem montado, por isso que eu não estou passando por eles, mas eu não eliminei eles. Por exemplo, acho que eu já poderia eliminar o Lillard e o Devin Booker, que são jogadores que eu acho que não tem muito padrão de jogarem, sabe, junto com outro time. Eu acho que se o Lillard mudasse o mindset, se ele for para Miami, se ele pensar em não ter a bola 100% do tempo, que foi como ele é acostumado a jogar basquete, ou o Devin Booker, que também não é aquele armador principal, eu acho que um time em volta dele não seria um big deal, como eles falam nos Estados Unidos, um grande negócio. Eu acho que esses jogadores estão de fora dessa lista e também não são tão bons quanto o Stephen Curry, como o Jason Tatum, como o Luka Doncic, eu acho. O Luka acabou de receber um grande playmaker, um grande ball handler, que é o Kyrie Irving, mas eles ainda precisam da posição 3, 4 e 5, isso é fato. Eu acho que, claro, eles nem pegaram play-in na última temporada. O Kyrie Irving chegou, eles estavam nos playoffs até aquele momento. Quando o Kyrie chegou, eles desceram tudo até o 11º colocado e não conseguiram passar nem para o play-in, que foi um fracasso total. Uma franquia que tem Luka Doncic, que tinha ido para a final de conferência na última temporada. Mas eu acho que o Doncic, ele nem precisa de um time montado em volta dele, só precisa de mais 2 ou 3 jogadores competentes que consigam acertar uma bola de 3 pelo menos em um jogo, para ele poder chegar lá, como ele mostrou isso na temporada de 2021-22 contra o Golden State. Eles foram eliminados, mas na final de conferência, um jogador que tem super potencial. Eu acho que é o jogador acho que o jogador mais caro da NBA hoje em dia. O Dallas realmente não trocaria nada pelo Luka Doncic. Ele acho que não é mais só potencial, ele já é aquele jogador que disputa pelo MVP, já é o First Team All-NBA, já é um jogador realmente diferenciado, é um jogador que você quer muito no seu time. Mas você deve estar se perguntando por que ele está falando dessas coisas. Eu quero realmente saber quem é o jogador que ele prefere, o jogador que a opinião dele é do melhor jogador da NBA hoje em dia. E eu até poderia falar, mas eu não vou passar por um tópico, não um tópico, mas 2 jogadores, que são tanto o Kevin Durant, tanto o Giannis Antetokounmpo, que são jogadores muito bons, conseguem impactar e entrar num time bom ou um time que não seja bom, e tenho certeza, eu sei que o Giannis não foi para nenhum outro time, continuou no Bucks, mas eu tenho certeza que se ele agora fosse pro Detroit Pistons, o Pistons pegava 50 vitórias na temporada, porque é aquele jogador que impacta muito,
E o Kevin Durant também é talvez o melhor mid-range da NBA hoje em dia. E quando você é melhor em alguma coisa na NBA, você tem que ser citado, claro. Mas eu acho que é meio que consenso que o Kevin Durant não é mais aquele jogador que vai ganhar a NBA. E talvez ele ganhe com o Phoenix Suns, mas não é por ele só. O time tem Devin Booker, o time tem Bradley Beal, o time está muito bem montado, mas não é em volta dele. E agora, se eu parar de falar sobre times montados em volta de cada um, eu venho para o Giannis Antetokounmpo, que, como eu já falei, ele tem um time muito bem montado, mas ele poderia pegar 50 vitórias no Detroit Pistons. E eu vou falar que eu acho que, para mim, o melhor jogador hoje em dia, com atleticismo, com dedicação, com vontade de vencer mesmo, é o Giannis Antetokounmpo, que é... Talvez isso seja polêmico, eu acho que sim, poderia falar LeBron James, poderia falar Stephen Curry, mas eu acho que realmente aquele jogador que eu queria ver no meu time era o Giannis Antetokounmpo, que se ele for pro coitado do Houston Rockets, ele vai pegar 50 vitórias também, vai pegar playoff, vai fazer 50 pontos na partida, como ele fez, imaginem assim, na final da NBA, jogo 6, último jogo da temporada, o cara fez um jogo de 50 pontos. Maior pontuação individual na história de um jogo close-out, que é como eles falam quando é a última partida, que se o time ganhar, acaba. E o Giannis foi lá e fez 50 pontos, quase fez um triplo-duplo com tocos. É um jogador realmente diferenciado. E isso não foi há muito tempo atrás, foi em 2021, na final em que eles ganharam. E pra mim é isso. Eu acho que o Giannis Antetokounmpo é o melhor jogador da NBA hoje em dia. Eu acho que ele pode ser MVP muito bem se ele quiser. Ele não joga muitas partidas e a partir da próxima temporada você vai ter que jogar 55 partidas para poder disputar os prêmios individuais. Então, se ele realmente quiser o MVP, ele vai ter que estar lá jogando e vai ter que provar realmente que é o que eu tenho certeza que ele consegue ser. Ele já foi 2 vezes seguidas MVP, já foi Finals MVP, já ganhou o título. Talvez daqui a 1 ou 2 temporadas seja o melhor jogador da história do Milwaukee Bucks, o que não vai ser muito complicado, porque ele já está bastante igualado sim ao Kareem Abdul-Jabbar, que eu já fiz um vídeo também falando sobre o melhor jogador de cada time da NBA. Se quiser, você passa lá para assistir aqui no canal. E é isso. Poderia falar que é o Luka Doncic, poderia falar que é o Stephen Curry. Eu entendo completamente, posso estender qualquer tipo de ponto de vista, porque eu acho que isso é bem de opinião, isso é bem do momento mesmo. Eu não vejo o Giannis falhando em algum momento, fazendo menos de 25 pontos numa partida, se ele estiver realmente comprometido com aquilo, estiver focado com aquilo e ele quiser ganhar, ele vai fazer. Não tem como você marcar ele, e nem o Shaquille O'Neal. São jogadores que têm uma força física, passaram tanto tempo na academia que você simplesmente não consegue parar eles. Quanto de altura o Giannis Antetokounmpo tem? 2,11? Isso é muito. Se ele levantar o braço lá pra cima, você não consegue tocar na bola nem com uma escada se você tentar, porque é um jogador muito alto, um jogador muito forte, um jogador muito comprometido com tudo que ele faz. Quando ele acabou a temporada de 2021, eu vi o documentário e ele falou que vai ganhar o título da NBA de novo. E eu não duvido, porque se ele vier focado, se ele não tiver aquele problema com lesões como ele teve na última temporada, que ele até não jogou algumas partidas com Miami, e foi talvez por isso que Miami ganhou deles, mesmo assim o Giannis terminou no último jogo fazendo um triplo-duplo, o que é incrível, porque é um jogador que não vai desistir. Eu sei que eu estou falando muito bem do Giannis aqui, mas eu poderia estar falando muito bem de qualquer outro jogador. Como eu já disse, isso é a minha opinião, e para mim o Giannis Antetokounmpo é o melhor jogador da NBA hoje em dia. Bem, se você tiver outra opinião, como por exemplo o Nikola Jokic, você pode falar também o Joel Embiid. Eu posso concordar com você sim, o Embiid acabou de ser MVP, eu acho que é um dos mais plausíveis de falar. Ou o Nikola Jokic também acabou de ganhar o Finals MVP, acabou de ganhar a NBA e poderia ter ganho o MVP também. Foi por um jogo, o último jogo, que o Jokic não foi bem e o Embiid fez mais de 40 pontos, que foi por isso eles estavam empatados no penúltimo jogo e no último que foi resolvido para quem era o MVP. Então poderia também falar o Nikola Jokic, o Joel Embiid, poderia falar LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, mas eu acho que o jogador que você não consegue parar hoje em dia, você não consegue montar um esquema tático defensivo contra ele, que é o Giannis Antetokounmpo, e ele, pra mim, você pode pôr 4 jogadores na marcação dele. Você não pode fazer isso, porque ele vai pegar a bola, vai passar pro Jrue Holiday, que é um ótimo jogador. Se você dobrar no Jrue Holiday, ele vai passar pro Chris Middleton, e assim em diante vai passar pro Brook Lopez. O time deles é realmente muito bem montado. E em volta do Giannis Antetokounmpo vão fazer talvez o melhor time do leste na próxima temporada e possivelmente um título, porque não tem como parar o Giannis se ele tiver comprometido,
Se estiver focado, ele vai ganhar, porque é imparável, é uma força da natureza, é o Greek Freak, é o jogador que pra mim é o melhor da NBA atualmente. Talvez consiga o MVP, eu não vou falar que vai conseguir MVP, porque eles adoram voltar no Nikola Jokic, aqueles passes malucos dele, e as pessoas vão parar de se impressionar com o tempo, assim como pararam de se impressionar com o Stephen Curry, e vão talvez começar a olhar mais pro que realmente é dedicação. Não tô falando que o Jokic não se dedica, não tô falando que o Stephen Curry não se dedica, mas o jeito que o Giannis Antetokounmpo se transformou, todos os músculos do corpo dele, aquilo ali realmente é foco. Você pode ver aí, pode pesquisar o Giannis no primeiro ano dele na NBA e no ano passado. Como ele mudou, como ele está mais forte, como ele está um melhor jogador. Ele melhorou no seu aproveitamento nos arremessos do free throw, melhorou também no mid-range, ele até às vezes faz uma bola de 3. É um jogador que está se completando cada vez mais e imagina o Antetokounmpo fazendo bola de 3 por aí. E para mim, não tem muito o que conversar sobre isso. Eu acho que você pode ter outra opinião, pode escrever nos comentários, a gente vai conversar bastante, pode conversar bastante sobre isso, mas eu acho que o Giannis é o melhor jogador da NBA atualmente. Eu respeito outras opiniões, mas eu acho que para mim não tem outra conversa, porque é um jogador diferente, é um jogador que vai dominar em qualquer tipo de jogo, em qualquer tipo de tática, em qualquer tipo de time, contra qualquer tipo de time. Então, para mim, Giannis Antetokounmpo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal, isso ajuda muito. Mostre no YouTube que você gosta do vídeo, que ele é relevante para você e ajuda a mostrar para mais fãs de basquete, assim como eu e você, mostrar esse canal para eles também. E estou batalhando aqui para fazer com que ele esteja cada vez com mais visualizações, que a gente consiga atingir cada vez mais público. Eu conto com vocês para isso. Então deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Obrigado e até o próximo vídeo.